Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o professor Cido Assis. Quero agradecer as inscrições que tivemos, as últimas inscrições. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. Eu estou gravando uma seleção de vídeos tratando sobre o filósofo Michel Foucault, o filósofo francês Michel Foucault. Eu estou então selecionando, organizando alguns vídeos sobre Michel Foucault e eu vou deixar esses vídeos numa playlist, que já está formada essa playlist aqui no canal, que o nome da playlist é Michel Foucault. Então, quando você quiser saber, por exemplo, sobre a vida de Michel Foucault, tem um primeiro vídeo que eu gravei tratando um pouco sobre a vida de Michel Foucault. Esse vídeo já é o quarto que eu estou gravando hoje sobre Michel Foucault. O segundo, tratando sobre biopoder em Michel Foucault. Biopoder e também biopolítica. Pois muito bem, então vamos entrar direto ao assunto sobre a questão do biopoder e da biopolítica em Michel Foucault. Mas o Michel Foucault, de modo especial sobre biopoder, biopolítica, ele andou assim, enfatizando de uma forma mais efetiva, a partir dos anos 70, de 1970. Com cursos que ele andou proferindo, lá no Collège de France, de modo especial, e também alguns cursos que ele, fora do país dele, da França, na Europa, e também vale lembrar que aqui no Brasil, como Michel Foucault também esteve aqui no Brasil, anos 60, 65, mais ou menos, 75 também, onde ele esteve aqui no Brasil, em algumas universidades brasileiras, não apenas na USP, mas também em outras universidades. Nessas palestras que ele veio proferindo, ele já vinha tratando sobre esse assunto e se preocupando, de tratar sobre esse assunto, sobre biopoder e biopolítica. E também suas últimas obras, História da Sexualidade, ele também, como tem ali algumas sessões, de modo especial a primeira sessão, ele vai reservar então, assim, uma boa parte ali para poder tratar sobre essa questão do biopoder. Isso significa que é um assunto muito em voga mesmo no pensamento Foucaultiano. Primeiramente, assim, trazendo aqui para vocês sobre o entendimento de poder em Michel Foucault. Isso que é um dado muito interessante, até a gente chegar na questão do biopoder. Primeiramente é assim, o Foucault, que ele considera os momentos históricos como momentos assim muito diferentes, Não é a mesma coisa. Essa história que a gente às vezes até tem essa consideração de que a história se repete, que é a mesma coisa, do passado, de um determinado período. Em Michel Foucault não é bem assim. A gente precisa considerar, que existem momentos históricos muito diferentes um do outro. Que é igual quando a gente trata, por exemplo, sobre o homem, quando a gente vai falar sobre o homem. O homem é o ser humano, Todos os seres viventes, homem, do mundo. Então, assim, se você pega o homem do período antigo, o homem do período medieval, o homem do Renascimento e assim por diante, são momentos diferentes, São constituições, por exemplo, do ser humano, muito diferente em cada período. Então, não é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai tratar sobre poder, também tem um pouco esse diferencial. E a gente precisa compreender um pouco melhor isso. Então, o Foucault, ele costuma, alguns que tratam, que fazem pesquisas, que tratam sobre o pensamento de Michel Foucault, que aprofundam sobre Michel Foucault, costumam classificar de diferentes modos os períodos que o Michel Foucault, que ele vai levar em consideração como períodos
que inclusive é muito diferente do que nós estamos acostumados a dividir, né, historicamente. O que eu quero dizer é assim, a gente costuma dividir período antigo, medieval, renascimento e assim vai, né? Então, ele vai dizer que houve períodos, por exemplo, o período absolutista, né? E também houve um período chamado período clássico, né? E depois ele vai considerar o período que é esse período nosso, né? O período pós-clássico, que é esse período contemporâneo que nós estamos até hoje, tá? Então, pegando assim como exemplo um período absolutista, né? O período absolutista, ele é compreendido assim, de modo geral, aquele momento em que as monarquias, né, exerceram a grande força, o grande poder. Isso vem desde o período antigo, né? E isso se perdurou durante muito tempo. Então, esse período chamado absolutista foi um período assim, aonde a gente considera o poder de uma forma muito diferente do que é de hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, a preocupação que está com as pessoas, a preocupação principal está voltado para o corpo. Isso é um dado muito interessante. Essa questão do corpo, por exemplo, em Michel Foucault, a gente tem que sempre levar muito em consideração, né? Que aí nós vamos entender num período mais para frente, no período contemporâneo, esse poder disciplinar, como que se constituiu esse poder disciplinar na nossa sociedade. Então, voltando, né, sobre esse período absolutista, aonde nós temos então o poder do soberano, né, a soberania desse período aí, em que quem manda é o rei, é a monarquia, né? E quem decide também é a monarquia. E as decisões dos soberanos, né, sobre os súditos, essa coisa toda, está sim num comando de vida, né, que tem a ver com a vida, por exemplo, desses súditos. O que eu estou querendo dizer? A vida desses súditos, né, das pessoas, vai depender do desejo daquilo, por exemplo, que é permitido pelo soberano. Então, se de repente qualquer pessoa que foge da linha, vamos pegar assim como exemplo, né, uma pessoa que comete um erro qualquer, ou um erro que de repente fere os princípios ou qualquer coisa assim do soberano, o que ele faz? Ele manda matar a pessoa, ou manda punir a pessoa, né? E a gente tem que entender que a punição nesse período era uma punição severa mesmo, né? Por isso que historicamente nós temos assim momentos terríveis que você vai ver aí, em que a pessoa tem assim um tipo de morte, né? Um tipo de... hoje nós consideraremos que é um assassinato, né? Mas nesse período era coisa assim como se fosse lei mesmo, fazia parte das leis, da legislação, né? O soberano, ele não era assim uma pessoa questionada, né? Ele tinha um poder absoluto. Então, era também considerado a pessoa que não errava. O soberano, ele não errava, tá certo? Então, o poder desse período é um poder diferente, tá? É dessa forma. Também o soberano, ele vai decidir quem vai viver, né? Quem pode viver, né? Quem pode permanecer vivo na sociedade, né? Então, para vocês verem que nesse período aí as coisas estavam totalmente voltadas absolutamente para o soberano, né? E era dessa maneira que você poderia considerar a soberania, né? Depois essa ideia de soberania vai mudar e tudo mais, mas nesse período era dessa maneira. Um grande exemplo típico, né, desse defensor desse tipo de soberania é o filósofo Thomas Hobbes, né, bem ali no século XVII. Bom, então com isso nós chegamos num período clássico, e o clássico que o Michel Foucault vai considerar não é bem o antigo, né? O período clássico ele está muito próximo de nós, o século XVII, por exemplo, século XVI, século XV, século XVII, até
uma parte, por exemplo, do século XVIII, é considerado o período clássico para Michel Foucault. E o que o Michel Foucault ele vai perceber em termos de poder desse período é que esse poder ele era exercido ainda como no poder absolutista, né, naquele mesmo formato do poder absolutista, só que nesse período aqui já começa essa coisa do poder disciplinar, né, do castigo, o castigo exemplar, aquela coisa toda. Então, estava muito em voga na Europa, assim, o criminoso, né, que deveria ser castigado. Então, o castigo dele deveria ser um castigo merecido, porque ele praticou um grande crime. Então, aí nós vamos ter o suplício, né, que no Vigiar e Punir, já desde o início dos primeiros capítulos, você vai ler lá coisas mais terríveis que possa imaginar sobre grandes suplícios de criminosos, de pessoas que cometeram qualquer coisa, né, de errado, que era assim, praça pública, né? Então, enforcamentos, o enforcamento era a coisa mais simples que poderia acontecer. Tinha outros tipos de castigo muito pior, né? Então, a questão ali, para que a pessoa pudesse pagar o seu erro, ela teria que sofrer, né, antes dela morrer. Então, sofrer todo tipo de sofrimento que você imaginar, todo tipo de consequência, e muitas vezes eles faziam questão de deixar a pessoa viva, não matar logo a pessoa, para que ela pudesse ver, né, ver aquela coisa horrível que estava acontecendo com ela. Então ali tem umas histórias assim que eu não estou nem contando para vocês, mas quando a gente entrar no Vigiar e Punir eu vou trazer alguns, só como exemplo, para vocês verem o exemplo de suplício. Aí até que nós chegamos então no nosso período, que é posterior ao final do século XVIII, século XIX, que o Foucault ele vai considerar que é uma etapa totalmente diferente, né? Há um divisor de águas aí, muda completamente, que é esse momento contemporâneo pós-período clássico, né? E aqui, esse tipo de disciplina, de castigo, de fazer esse tipo de sofrimento com as pessoas, elas começam a tomar uma outra forma. Então você tem a Revolução Francesa, você tem a questão dos direitos humanos, direito internacional da pessoa humana. Então você tem uma série de mudanças que vão acontecer depois desse período. E aqui, então, o poder ele vai mudando um pouco de forma, né? Já não é mais aquele tipo de poder como nós tivemos lá no passado. Não é, o Foucault ele chama atenção, não é que aqui algumas coisas que aconteceram lá atrás ainda não acontecem no período contemporâneo. Tanto é que nós temos ditaduras, temos, né, um tipo de suplício ainda continuou acontecendo e tudo mais na nossa sociedade contemporânea. Mas o ponto forte é que ele quer dizer que essa não é a tendência, que não é o principal, não é o básico. Tem coisas muito mais fortes, né, que permeia aí na sociedade contemporânea, que poderia dizer assim que é muito mais perverso do que propriamente aqueles momentos que nós tivemos ali no passado, né, de mortes, de suplício, aquela coisa toda. Para que o vídeo não fique assim tão longo, eu vou encerrar o vídeo por hoje e ainda pretendo continuar um próximo vídeo ainda tratando sobre biopoder e biopolítica. Vocês percebem que o assunto ele é muito interessante, muito instigante, né? Mas ao mesmo tempo há muito o que falar, né, sobre isso. E se vocês forem me acompanhando com um pouco de paciência, nós vamos chegar num momento muito interessante, um momento de compreensão muito interessante do nosso mundo atual que nós estamos vivendo nesse momento aqui, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Obrigado por você sempre estar aqui me acompanhando e até uma próxima.